Fala pessoal, tudo bem? Tudo bom? Seguinte, gravar uma aulinha para vocês agora sobre África, aspectos naturais. Na verdade, serão duas aulas aí divididas, né? A primeira dos aspectos naturais, que é uma aula mais simples, uma aula mais tranquila. E depois a gente vai ver uma parte sobre África, aspectos populacionais e econômicos, e comentar um pouquinho dos conflitos, tá? Então, nessa aula agora, falar um pouquinho sobre esses aspectos naturais da África, que são bastante importantes, são relevantes, sim, já foram bem abordados em alguns vestibulares, então tem os seus aspectos aí mais tranquilos para que a gente possa discutir, tá bom? Então, primeira coisa para vocês aí, a África ela é um continente com cerca de 33 milhões de quilômetros quadrados, tá? Pode não parecer, mas ela é bem grandona. Aqui, normalmente na cartografia, ela acaba tendo seu tamanho diminuído. Ela é banhada pelo Oceano Atlântico, banhado pelo Oceano Pacífico. Aqui nós temos uma região banhada pelo Mar Vermelho e também pelo Mar Mediterrâneo, né? Ela está bem próxima da Europa, separada apenas pelo chamado Estreito de Gibraltar. Beleza? Bom, quando você olha assim, esse mapa físico da África, a primeira coisa que nos chama a atenção é que parece que ela é uma corzona só, né? Parece que ele é um amarelão, assim, para um laranjado. Isso significa que a África ela é formada por um vasto planalto, né? Um planalto rochoso, um planalto bastante desgastado, né? Com a presença de inúmeros desertos, nós vamos conversar depois sobre eles. Em termos de dobramentos modernos, nós temos a cadeia do Atlas e o Monte Drakensberg, tá? Que se destacariam aí. Mas, na verdade, ainda na questão relacionada ao relevo da África, o que mais chama atenção é uma região que se inicia aqui ao norte e vem atravessando toda a África, que é a região chamada de Rift Valley, tá? Ou o Vale do Rift. Aí no Rift Valley, nós vamos ter uma separação de placas, tá? Movimentadas pelo chamado movimento divergente. Então, o que significa isso? Significa que eu tenho uma placa, que é a placa africana, indo para uma direção, e o restante da região do chifre africano indo para outra direção. Anderson, então o que vai acontecer? Exatamente isso que você pensou, tá? Essa região aqui, conhecida como chifre africano, tá? Ela vai simplesmente se separar do restante da África. Essa é a previsão. Beleza? Bom, você pode perceber também que aqui nós temos vários lagos, e esses lagos são lagos de formações de formações tectônicas, tá? São formações lacustres de formação tectônica. Beleza? O que mais dá para você perceber? Presença de planícies, são, no caso, planícies litorâneas, tá? Então, ao longo do litoral, nós temos baixas altitudes, e também nas proximidades dos rios, né? Acompanhando os rios, aqui as áreas mais baixas, você pode perceber também a presença dessas planícies. Belezinha? Então tá aí feito, ó. Primeira parte, comentário com vocês sobre o continente africano do aspecto físico, que não é nada difícil. Na sequência, nós temos a criação aí, né, o aparecimento dos rios, tá, da hidrografia africana. Você pode perceber que em pontos de hidrografia ele não é muito rico, apesar de ser um continente muito grande, de você estar vendo alguns rios aí muito importantes e de grande dimensão, não são rios que apresentam grande quantidade, não existe uma grande quantidade. Até porque toda essa região aqui, ela é uma região desértica, que é o deserto do Saara, né? E aqui ao sul nós temos ainda o deserto chamado deserto do Kalahari. Então, o que acaba acontecendo é que você tem uma quantidade muito pequena de rios para o tamanho do território africano. Bom, vamos conversar. O mais importante dos rios é um rio que nasce aqui no Lago Vitória, tá? E ele segue sentido norte, desembocando no Mar Mediterrâneo, num imenso sistema deltaico. É o rio Nilo, tá? Então, essas são as características do Nilo. O Nilo, ele nasce numa região equatorial, então, por conta disso, é que o rio Nilo, ele não seca,
tá? Ele não seca porque a cabeceira dele é uma cabeceira que é abastecida sempre com chuvas, tudo bem? Então ele tem sentido sul-norte e desemboca no Mar Mediterrâneo, num enorme sistema deltaico. Outro rio muito importante é o rio Níger, né? O Níger, ele nasce no maciço de Fouta de Djallon, tá? Nessa regiãozinha aqui, bem da costa da África Ocidental, e ele corre para dentro, né? Só que depois ele volta em direção à drenagem exorreica, né? Porque ele vai desaguar aqui no oceano, também num grande delta. Então, temos outro rio aqui, que é o rio Níger. Depois temos o rio Congo. O rio Congo é o rio que ele é comparado com o rio Amazonas. Tudo bem? Tem gente que pensa que é o rio Nilo. Não, é o rio Congo. Tá? Por que o Congo ele é comparado com o Amazonas? Porque ele atravessa a linha do Equador 2 vezes. Né? Então, ele é um rio assim, de dimensões, extensão muito grande, de profundidade muito grande e de um volume de água muito grande. Fora isso, nós temos o Zambeze, temos o Limpopo, temos o Orange e aqui o famoso Lago Chad, que é um lago que está desaparecendo no continente africano. Bom? Bom, então deixei aí para vocês uma matéria, quem quiser pausar, quiser dar uma olhadinha, né, sobre o Lago Chad. A gente questiona bastante essa questão de vários rios que abastecem o Lago Chad serem rios de cunho internacional. Então, consecutivamente, o que acontece? Né? Os rios que nascem no Chad nascem em outros países, os rios que correm para o Chad nascem em outros países e, consecutivamente, eles acabam sendo interceptados antes de chegar até o Chad. Resultado, o Chad é mais um exemplo comparado com o Mar de Aral, tá? Lá na Ásia Central, que vai desaparecer, que já está desaparecendo. Tudo bem? Você pode perceber aí que ele virou uma área de aumento de desertificação. Ok? Bom, então, primeira questão foi relevo, segunda questão foi a hidrografia. Agora vem a relação do clima. Fulvestre trouxe essa questão do clima muitos anos atrás, uma questão que perguntava sobre o continente africano, localizar-se principalmente sobre qual zona climática. Então aqui nós temos o Trópico de Câncer, aqui o Trópico de Capricórnio, e no meio a linha do Equador. Né? Então, como é que funciona a África em termos climáticos? Ela parece um espelho. Tá? Bem nessa região central, nós temos o clima equatorial, depois o clima tropical, obviamente que essas estações são invertidas, tá? Enquanto aqui o verão é em dezembro, aqui o verão acaba sendo no período de julho, tá? Depois nós temos o clima desértico, tudo bem? Para o deserto do Saara, e aqui o deserto da Namíbia, do Kalahari. E temos o clima mediterrâneo, que se caracteriza por verões quentes e secos e invernos frios e mais úmidos, tá bom? Então a África ela funciona como se fosse um espelho do ponto de vista aí, climático. E obviamente que isso vai refletir também nos seus índices pluviométricos, né? Você pode perceber que essa região central aí é uma região que chove bastante, né? A gente já discutiu sobre isso lá em dinâmica atmosférica, por que chove tanto na região equatorial. Isso tem a ver com a contribuição da umidade vinda do oceano, né? Já que essas regiões são áreas que têm um maior volume de água, comparado à questão dos... travei. Comparado com as questões, por exemplo, esqueci o que está falando. Vamos embora. Tá, depois eu retomo. E daí a gente tem também aí, né, a delimitação do deserto do Saara, pegando todos esses países em voltas, e uma zona de transição gigantesca que é o chamado Sahel. Hoje em dia, eles estão construindo nessa região aqui um muro verde, que é uma enorme produção assim, de plantação de árvores para tentar barrar o avanço do deserto do Saara. Tá? Hoje o deserto do Saara ele tem mais ou menos cerca de 7,7 milhões de quilômetros quadrados. Então é quase o tamanho do Brasil de deserto aí. Beleza? Bom, então toda aquela questão climática feita, de certa forma, relacionada de forma espelhada
ela também, hoje eu estou bugada, hein? Ela também reflete no tipo de vegetação. Então, olha, nessa região central aqui, nós vamos ter uma floresta, que é a floresta do Congo, que é uma floresta que nem a floresta amazônica, né, uma floresta equatorial. Depois nós temos a savana, né? Aqui no Brasil nós temos uma espécie de savana que é o cerrado. Muita gente que fala que é igual, mas não é igual, né? O nosso cerrado ele tem uma biodiversidade muito maior do que a savana africana, mas essa savana africana tem os animais, né? De grande porte, coisa que aqui no Brasil a gente não vai ter. O nosso maior animal de grande porte no cerrado vai ser a anta. Depois na região do Sahel, que é uma zona de transição, nós vamos ter a estepe, uma vegetação herbácea, rasteira, mais seca, né? E temos depois a vegetação desértica, com presença de xerófitas, além da vegetação mediterrânea nos seus extremos, tá bom? Bom, então é isso. Acho que aí dá para a gente ter uma noção, tá? E daí ele vai trazer alguns países para a gente identificar nos exercícios. Nós vamos fazer isso na próxima aula, tá, que eu gravar. Vamos lá dar uma olhadinha, né? O Egito, tá? Esse país todo recortadinho. Inclusive, você pode perceber que tem uma parte do Egito aqui no Oriente Médio. Ao lado do Egito, nós temos a Líbia, a Argélia e a Nigéria, tá? Temos aqui nessa região a Somália, bem na região do Chifre africano. Depois, ao centro, a República Democrática do Congo. País de língua espanhola, Angola. Outro país de língua espanhola, Moçambique. A República Sul-Africana, tá? Ou seja, a África do Sul, e o Zimbábue. Então ele trouxe alguns países aí que realmente são muito importantes, né? Depois nós vamos discutir sobre o Sudão do Sul, essa região aqui de Ruanda, Burundi, tá bom? Ruanda, Uganda. 2. Observe o mapa abaixo. Deixa eu tirar minha barra. Sobre a hidrografia africana e complete o nome dos rios e lagos do continente, tá? Então aí eu tive que dividir, né, esse módulo em dois aqui, para a gente poder preencher, tá bom? Então, 1 é o Lago Chade, aquele lago que está secando, o 2 é o Lago Vitória, o 3 é o Tanganica e o 4 é o Niassa. Todos lagos aí de origem tectônicas, tá? Ali nós temos um verdadeiro cinturão de vulcões, e esses vulcões, quando entrarem em erupção, vão favorecer a separação do chifre africano do restante, tá? Depois, na sequência, algumas características específicas sobre os rios, o Nilo, o Níger e o Congo. Beleza? Exercício de número 3. Observe as afirmações a seguir sobre o continente africano e assinale a alternativa incorreta. Bom, a alternativa incorreta foi a letra D, foi o último dos continentes a ser colonizados pelos europeus, né? Ele vai ser, na verdade, colonizado a partir do século XIX, que é o neocolonialismo, mas teve contato anteriormente, né? O que explica a sua dependência econômica junto às grandes potências europeias. E o grande movimento de independência política já foram independentes, já se tornaram independentes, né? Visto que seus países ainda são domínios de países europeus, tá? Tem algumas áreas que sim, mas a maioria se tornou independente. Número 4. O conjunto de lagos destacados no mapa está associado a uma área de formação tectônica, acabei de falar, né? Fossas tectônicas. Número 5, tá? Ele mostra esse imenso delta do Rio Nilo, tá? Uma coisa assim fantástica. Aqui nós temos o canal de Suez, tá? Aquele canal artificial que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. O território egípcio é marcado pela presença de 2 compartimentos naturais, o delta do Nilo e um golfo. Com base em seus conhecimentos na imagem acima, responda: o que é um delta? Olha, o delta é uma forma de desembocadura do rio, né, que tem um formato deltaico, né? Indique qual é a forma de relevo típica do terreno deltaico, planície. Acabou. Era mais baixa, né? O rio deságua na área mais baixa. Então, como que a gente pode bolar essa resposta aí, ó? O delta é o foz de um rio, é um tipo de foz de um rio, tá bom? Localizado numa área de planície, beleza? Só isso, tá firmeza. B. Indique o nome do golfo que divide o território egípcio e aponte sua importância geopolítica para o mundo contemporâneo. Olha, o nome é o Golfo de Suez, tá? Ele está separando aí a região do Egito,
Ele colocou, separa o Egito da Arábia Saudita. A Arábia Saudita está para cá, ó. O Egito vem aqui, e o Golfo de Suez é toda essa região aqui, tá bom? Então eu não colocaria isso não, beleza? Eu colocaria aí, na verdade, o seguinte, ó, trata-se do Golfo de Suez. Ponto. Foi isso que ele perguntou. Que divide o território egípcio e aponta sua importância, né? E a importância dele é que ali nós temos o famoso Canal de Suez, beleza? Que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. E qual que é a importância dele? Por ali passam os petrolíferos, tá bom? Isso bem tranquilo. Número 6, falando sobre Moçambique, tá? Moçambique e o ciclone que ocorre naquela região ali, que ocorreu, né? Moçambique foi atingido por 3 ciclones tropicais entre março e abril de 2019. Ciclone tropical é um termo geral para grandes e complexas tempestades que giram em torno de uma área de baixa pressão atmosférica, tá? Para quem viu a aula de dinâmica atmosférica, também vai compreender isso. A formação de um ciclone tropical requer enormes quantidades de calor na superfície. Exato, tá? Tem que ter água um pouquinho mais quente, normalmente na casa dos 27 graus Celsius. E ventos de pelo menos 119 km por hora em algum ponto da tempestade. A partir do exposto, assinale a alternativa que explica a gênese dos ciclones tropicais na costa de Moçambique. Ele deu como alternativa correta a letra A, acusando que a corrente marítima das agulhas foi responsável pelo deslocamento das águas superficiais aquecidas para as áreas de baixa pressão situadas no canal de Moçambique. Tá? Essa corrente das agulhas, ela está aqui, ó. Faz esse percurso aqui, beleza? Ela é quente. Corrente de Moçambique ou corrente das agulhas. Número 7. Né? De novo, o ciclone tropical Idai atingiu o litoral de Moçambique na noite de quinta-feira, provocando grandes danos na cidade de Beira. Cerca de 500 mil pessoas ficaram sem energia, afetando também o setor de comunicações. Essa notícia refere-se ao ciclone tropical que atingiu principalmente Moçambique, Zimbábue e Malawi. Eventos dessa magnitude superiores. O ciclone Idai atingiu apenas a categoria 2 em uma escala de 1 a 5. Ocorrem em outros locais do planeta e não repercutem da mesma forma, com a perda de centenas de vidas. Isso ocorre em função, letra E, das características socioeconômicas, ou seja, do país ser um país muito pobre, né, e não conseguir cuidar da sua população, aí alertá-las e tudo mais. Número 8, só a gente completar aí, né, a questão dos tipos de vegetação, então bem tranquilo também, né, a gente já viu isso. Número 9, de novo, falando agora sobre Angola, tá, país aí também se fala português. Maiombe refere-se a uma região montanhosa em Angola, localizada por floresta pluvial densa, rica em árvores de grande porte, localizada em áreas de baixa latitude. Levando em conta essas características geográficas e vegetacionais, é correto afirmar que, letra C, a vegetação da região é semelhante à da floresta encontrada no Brasil, na mesma faixa latitudinal. Então, só para a gente encontrar, ó, a região de Angola está aqui, ó, beleza? Atravessada pelo trópico aí. Beleza? Número 10. Pede para você localizar esses compartimentos todos, né? Então, temos a cadeia montanhosa do Atlas, lá na região de número 1, é o dobramento moderno, portanto, formado aí durante o Cenozoico. Número 2, deserto do Saara, que apresenta uma grande amplitude térmica, né? Porque durante o dia é muito quente, à noite essa temperatura cai. Inclusive, em algumas áreas do deserto do Saara, as áreas mais litorâneas, pode inclusive nevar. Por quê? Só tem temperatura a cerca de zero e umidade que neva. Tá bom? Número 11, a presença de estratos arbóreos, arbustivos e outros herbáceos, as folhas coriáceas e peludas em algumas espécies semidecidas e os troncos tortuosos caracterizam as savanas. Número 12, né, alternativa correta, letra E. Beleza, senhores? Ó, com isso, a gente viu aí um pouquinho dos aspectos bem tranquilos do continente africano, aspectos físicos. Beleza? Beijo pra vocês e até mais. Tchau, tchau.